Então, meu nome é Roberta, eu sou promotora de justiça e hoje estou na assessoria de direitos humanos e minorias. Primeiro eu quero agradecer o convite aqui dessa faculdade que eu me formei. Já tive a oportunidade, num outro momento, de vir aqui e fico muito feliz, não pela temática que a gente está tratando hoje, mas de voltar aqui, né, onde eu estudei, onde eu me formei, e reconhecer uma universidade que não foi a universidade que eu me formei, né? Eu me formei em 2003 e ainda não tinha sido implementado a política de reserva de vagas, então a gente tinha aqui uma universidade, uma faculdade que a gente não se reconhecia entre seus pares. Então, hoje a gente tem esse reconhecimento. Eu estou chorando já, porque eu sempre choro nessa temática e depois desse... E me emociono também de hoje ter uma plateia tão diversa e de estar aqui num lugar que está discutindo esse assunto, que eu sei que se fosse na universidade que eu me formei, a gente não tinha essa discussão e essa visão crítica. Havia um campo atuante, mas essa temática não era uma temática que permeava, né? Eu não aprendi direitos humanos nessa universidade, nessa faculdade. Então, e até nessa fala, né, nessa oportunidade que eu tive aqui anteriormente, eu disse, né, eu declarei, fiz um testemunho dessa minha caminhada. Eu sou promotora de justiça já há 12 anos e posso dizer que, né, desses 2 anos que eu estou na assessoria, quem mais me ensinou, por isso que até eu tinha pedido para ser a última, foram as mães, foram os familiares vítimas de violência. A primeira audiência pública que eu participei foi uma audiência pública na Alerj, que a temática era genocídio da população negra, da juventude negra. E para vocês terem uma noção da minha falta de engajamento nesse assunto, eu nunca tinha ouvido esse termo, né? E há pouco tempo comprei o livro da Abdias do Nascimento, que tem o título Genocídio, né, da população negra. É um livro da década de 70. Então, pensar nesse aprendizado que a gente sai de uma universidade, sai de uma faculdade, como a gente vai aprendendo com a prática e com as experiências e com essas histórias de dor, né, das mães e dos familiares que a gente... E aí eu falo por mim, né, que eu sempre me vejo como devedora, como representante da minha instituição, nos assuntos que são trazidos, nessas histórias que são trazidas por elas. E nessa audiência pública, a gente também é trazido no filme, teve um relato do seu Jorge, que é pai de um dos rapazes, né, que foi fuzilado em Costa Barros. E eu chorei, né? Como eu estou chorando aqui agora, ouvindo o seu Jorge relatando, e eu acho que a Dalva traz essa perspectiva, as mães trazem essa perspectiva, porque quando a gente entra por uma instituição que a gente reconhece como atuante dentro de uma estrutura de poder, a gente tem a pretensão e a ideia que, se a gente estiver bem intencionado, a gente vai conseguir atuar, né, e mudar a vida dessas pessoas. E quando a gente vai, né, e é muito pedido isso, muito forte esse pleito e esse reconhecimento que a minha instituição tem, que é o Ministério Público, na atuação da esfera criminal, a gente vê que mesmo quando a gente consegue, nos poucos casos, dar uma resposta procedente, as dores, as mazelas que decorrem daquele evento, eles superam em muito o que a justiça, o que o sistema de justiça pode entregar para essas pessoas. Então, a gente
verifica mesmo que a partir daquele momento, daquele crime, daquele homicídio, daquela execução, há toda uma ruptura daquela família, daquelas relações, daquela mãe, e é muito duro quando a gente se abre, né, e se aproxima e se dá conta dessa tragédia que é cada vez mais algo do cotidiano, algo que a gente nos toca, nos dói, mas que é tratado de uma forma meio que normalizada, né? Vai se contando as mortes, mas que a gente que não está muito próximo não se dá conta de como isso é trágico, né? De que estado é esse, de que lugar é esse, que sociedade é essa que a gente tem hoje que aceita, né? Em certa medida aceita que isso esteja acontecendo tão próximo de nós. E quando a gente reflete sobre isso, né, e a gente vem refletindo em razão das falas que a gente escuta e das discussões que a gente, né, presencia do meio político, de governantes, trazendo essa retórica de uma forma tão clara, porque o que nós vemos em relação à segurança pública, eu não vejo que há uma ruptura, né? Não há uma mudança, mas há uma continuidade quando há o projeto em que há a intenção de uma alteração das hipóteses de legítima defesa, né, de excludente de ilicitude. A gente vê que na prática, pelos números, pelos dados, isso já vem ocorrendo. Então, assim, talvez a intenção de ser mais confortável, né, de ter um maior conforto, de não ter nem a possibilidade de uma atuação de investigação do Ministério Público nos 2%, como foi apresentado ao final, né, que só 98% são arquivados, então 2% ainda tem um tipo de resposta. Então, assim, tentar zerar realmente qualquer tipo de responsabilização desses agentes do Estado. E o que às vezes também, né, é mais dolorido, vamos dizer assim, numa necessidade que a gente entende urgente de incidência dentro do sistema de justiça, e aqui mais especificamente no Ministério Público, que é a instituição que eu atuo, é de uma retórica que ela não está só fora, mas também está presente dentro, né, da minha instituição, que não vai ser diferente, né? Quando a gente chega e tem os questionamentos, então os questionamentos são: por que a gente, quando tem essas iniciativas das mães, das vítimas de violência, por que eles não falam do tráfico? Por que eles só falam da polícia, eles não falam do tráfico? Então eles são coniventes com o tráfico? Essa mãe que não quer falar, ou que, né, chega e o filho, ela não fala porque que o filho familiar, porque o filho está com um tipo de envolvimento. Então eu acho que a Dalva já respondeu bem quando diz, né, já está bem consciente dessa questão que a gente está, e o Ministério Público tem que se entender assim, né, que é assim que a gente trabalha, com um dispositivo constitucional que diz que a gente tem que defender o Estado Democrático de Direito. E dentro de uma democracia, e como foi desenhado, né, na Constituição, não há pena de morte. Então, isso é um balizador que a gente não pode, né, de forma nenhuma, entender enquanto a gente, né, integrante de uma instituição que tem que defender a democracia, dizer que é possível, apesar da gente saber que há membros, né, que defendem isso, mas a gente tem que entender que não é cabível, né, considerando o que está disposto na Constituição, que haja execuções por agentes do Estado. E, com relação
a persecução dos traficantes, considerando ainda, né, uma legislação que criminaliza o tráfico de drogas e o porte de armamentos, que a gente tem todo um sistema e que o Ministério Público faz parte, que tem que fazer a persecução, a prisão e correspondente persecução penal. E quem é o agente do Estado que está na ponta e que deveria fazer essa prisão? O policial. Então, se a gente tem um policial que está atuando de uma forma que não é conforme, todo o pacto, né, de convivência do Estado, aquelas teorias todas, foi rompido. E o que, né, a gente vem constatando e que está cada vez de forma mais clara, e o exemplo, né, do tenente, hoje major, envolvido nessa situação, e que a gente vê de forma muito clara, né, se a gente for pensar assim, as evidências estão dadas, é que não há como separar violência policial de corrupção. Os relatos que nós temos de familiares, não só de relatos, mas recentes, de interceptações telefônicas, são de que policiais truculentos, policiais que agem em afronta ao sistema constitucional, muitas das vezes eles estão, eu não vou dizer todas, porque pode ser que algum não esteja, mas a maioria estão envolvidos em outros esquemas de obtenção, né, de ganhos, né, fora do seu trabalho. Então, eles têm ali uma atuação para privilegiar uma outra facção criminosa ou para a questão de envolvimento com milícia. Então, essa relação violência policial com corrupção é algo que é muito próximo e está posto e que a gente não pode desconsiderar quando a gente pensa nesse assunto. E outro ponto que eu queria colocar é o caso Favela Nova Brasília, que é um caso que tramitou perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e que a gente ainda tem hoje todo um andamento. Eles são referentes a 2 chacinas ocorridas há mais de 20 anos, em 95 e 96, numa época em que havia a comissão, né, Faroeste, que era, se você matar, você tem um ganho a mais, e que nos remete à revogação recente pelo atual governador, que remodifica o sistema de metas, né, em que havia, a princípio, uma bonificação ao policial que tivesse uma redução, né, de batalhões que tivesse uma redução de letalidade, e houve uma revogação desse decreto. Então, houve também uma Operação Vingança naquela localidade, da Nova Brasília, e foram mortos cerca de, acho que são, cada um são 13, são cerca de 26 jovens, e com várias falhas, e uma das determinações foi especificamente para o estado do Rio de Janeiro, no sentido de adoção de medidas para a diminuição da letalidade policial. Não por outro motivo, a gente fez comissões, determinou a reabertura do caso lá pelo Ministério Público, e recentemente, pela atuação do GAESP, como já foi colocado aqui, que é um grupo de atuação especializada em segurança pública, que atua em casos de violência policial e no âmbito de tutela coletiva da política pública de segurança pública, que a gente entende que não é só uma política de polícia, mas que é uma política mais complexa. E foi, então, aditado um inquérito civil para se trabalhar especificamente sobre a necessidade de uma política de redução de letalidade policial. Então, porque nós hoje temos um dado histórico, né, da série histórica que é acompanhada, a gente verifica que já bateu recorde.
Os números sempre foram alarmantes a partir do momento que ocorreu a contagem, e hoje a gente tem um dado que está fora de qualquer normalidade, né, num estado. Eu vi outro dia um vídeo que fala que, porque tem essa retórica, né, e tem uma pesquisa também do Centro de Pesquisas, lá do Ministério Público, que rebate mitos. Eu não vou conseguir aqui mencionar todos de cabeça, que ele fala um pouco sobre essa retórica de que, a polícia está matando mais porque está atuando mais, e se demonstra que nem sempre essa relação existe nos territórios, que tem um fenômeno de redução de homicídios, que não são, né, decorrentes de intervenção policial, mas que isso não tem uma relação com esse aumento de homicídios decorrentes de intervenção policial. E nesse vídeo tinha um senhor policial aposentado, mas tem outro nome que eu esqueci agora, reformado, e que ele fala que em São Paulo, a gente sabe que todo o contexto de São Paulo, de uma facção única, dos acordos que existem, né, e lá a taxa de homicídio é menor, mas em relação especificamente ao homicídio decorrente de intervenção policial, é uma base de uns 800, mas ele fazendo um paralelo com o número de prisões, é tipo uma morte para cada 200 prisões. No estado do Rio, e eu achei isso muito impactante, é uma prisão, é uma morte para cada 33 prisões. Assim, eu achei um número horrível, assim. E um outro número também que me impactou muito, logo que depois que eu entrei na assessoria e comecei porque eu não, só para explicar que eu não atuava em esfera criminal, eu sempre atuei em tutela coletiva, então não era uma questão que me mobilizava. E aí tem, né, comecei a ler mais pesquisas sobre o assunto de segurança pública, e tem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública que apresenta anuários. E um número que me deixou muito impactada foi o seguinte, que é o medo, né, do classe média, é ser morto num latrocínio, minha percepção pessoal. A gente tem medo de sair de casa e ser morto, né, num assalto mal sucedido e ser morto. E aí você vê que o número de latrocínio no estado do Rio de Janeiro é 3 vezes menor do que a morte decorrente de intervenção policial. Então, se eu for pensar numa probabilidade, eu tenho 3 vezes mais chance, ainda mais eu sendo negra, de ser morta pela polícia do que por um bandido. Isso é o cálculo que eu faço. Eu já falei isso em outros espaços. Porque você tem o número de latrocínio, numa base, sei lá, de 300 latrocínios, que seja no estado todo. E a gente tem 1000 e poucas mortes decorrentes de intervenção policial. Então é mais fácil, numa probabilidade de loteria, eu ser morta pela polícia. Então quando você começa, e aí tem a Jaqueline Muniz, tem vários estudiosos que falam, que quando a gente começa a olhar o policial e não ter respeito pela institucionalidade que ele traz, mas ter medo, como eu disse, há uma quebra desse pacto, dessa relação. E você não mais respeita, né? Você não perde o sentido daquele agente. Ele passa a ser um agente de segurança para ser um agente do medo. Então, para mim, assim, vou finalizar minha fala dizendo assim, que realmente sempre para mim é muito duro ouvir as mães, ouvir os familiares, consigo assim, acho que de forma muito superficial, sentir a dor que elas sentem, que elas vivem, né? E quando você vira mãe, e aí eu penso nos meus filhos, meninos negros, da probabilidade que eles têm de ser alvo, quando a gente vê o Gabriel sendo morto no ponto de ônibus para ir para a escola, eu consigo me colocar no lugar com mais facilidade, por isso. Mas
eu tenho certeza, assim, porque assim, eu fico chorando, parece que eu, né, tipo assim, ela nem sabe o que eu estou sentindo, mas é porque assim, eu fico muito envergonhada e muito triste e me sinto muitas das vezes impotente diante desse quadro. E venho tentando, junto com a minha colega Eliane, com outros colegas, Andréia Min, Cláudia Turner, Paulo Roberto do GAESP, tentando de alguma forma pensar e trabalhar essa situação dentro da minha instituição. E aí o que eu posso falar aqui, deixar registrado, é o meu pedido pessoal de desculpa para a dona Dalva e para a Mônica. Obrigada.